Seja muito bem-vindo ao Ras Shama, o canal onde exploramos os detalhes ocultos e profundos das Escrituras, revelando verdades que muitas vezes passam despercebidas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma análise rica e surpreendente sobre Jó, capítulo 41, versículo 22, abordando o apavorante Leviatã e o que a Bíblia realmente nos ensina sobre essa figura enigmática. Vamos explorar o texto de forma contextual, histórica e psicológica, mostrando como essas verdades podem transformar a maneira como você lê e entende a palavra de Deus. Fique conosco até o final, porque você não vai querer perder nenhuma parte dessa análise detalhada. E já aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos, deixar o seu comentário e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Vamos juntos crescer no conhecimento das Escrituras. Ras Shama, revelando os mistérios, ouvindo os detalhes. Vamos lá? O livro de Jó aborda temas universais relacionados ao sofrimento humano, à soberania divina e a finitude do entendimento humano diante dos propósitos de Deus. Jó enfrenta uma série de provações que desafiam sua fé. E o clímax do livro é o discurso de Deus a partir do capítulo 38, onde o Senhor desafia Jó com uma série de perguntas que revelam sua sabedoria e poder soberanos. O capítulo 41 está inserido nessa sequência de discursos divinos, onde Deus descreve criaturas impressionantes, como o Behemote e o Leviatã, usando-as como metáforas da sua criação majestosa e do poder que transcende o entendimento humano. Uma das regras estruturantes da interpretação bíblica é a regra do contexto. Neste caso, o nosso texto é o versículo 22 do capítulo 41. Por sua vez, todo o livro de Jó é o contexto panorâmico, sendo o sofrimento humano o tema central do livro, face à soberania de Deus. Os capítulos 38 e 39 formam o contexto abrangente, e o capítulo 41 é o contexto imediato, e mais especificamente, temos o contexto imediato antecedente, que é o versículo 21. O contexto imediato subsequente é o verso 23. Com isto temos o que nós, aqui no Ras Shama, chamamos de enquadramento hermenêutico, de sentido e significado. Os capítulos 38 e 39, Deus começa seu discurso destacando a vastidão e complexidade da criação, mostrando que Jó não tem capacidade para compreender ou controlar os elementos naturais, muito menos o propósito divino. No capítulo 40, Deus apresenta o Behemote, uma criatura colossal que simboliza poder e invencibilidade. No capítulo 41, Deus descreve o Leviatã, uma criatura marítima feroz, representando o caos e a destruição, mas que está sob o total controle divino. E no majestoso capítulo 42, Jó reconhece sua limitação e se submete à soberania de Deus. O capítulo 41 é uma descrição do Leviatã, uma criatura temível que simboliza o poder selvagem e incontrolável. Então, vejamos um resumo do contexto imediato. Os versos 1 ao 21 falam da invencibilidade e ferocidade do Leviatã. É impossível capturá-lo, subjugá-lo ou domá-lo, pois ele é uma criatura que inspira terror e respeito. O verso 22 enfatiza a força que está no pescoço do Leviatã, sugerindo sua majestade imponente e invencibilidade. A menção à tristeza que salta de alegria é uma expressão poética que intensifica o impacto emocional de sua presença. O medo absoluto transforma qualquer outro sentimento em algo insignificante. Os versos 23 a 34 reiteram que ninguém na Terra é comparável ao Leviatã. Ele é o ápice das criaturas incontroláveis, mas, ainda assim,
está sob o domínio de Deus. Vamos agora fazer uma breve análise semântica da palavra Leviatã. No hebraico bíblico, o termo é Liwiatã, Liviatã. O termo é derivado da raiz lavá, que significa enrolar ou torcer, aludindo à forma do corpo dessa criatura, um tipo de serpente marinha. O Leviatã aparece em outros textos bíblicos como um símbolo do caos e do poder marítimo incontrolável. No Salmo 74, versículo 14, diz que Deus quebra a cabeça do Leviatã. Por sua vez, Isaías, capítulo 27, versículo 1, diz que Deus derrotará o Leviatã no fim dos tempos. No contexto de Jó 41, ele simboliza algo tão poderoso e temível que escapa ao controle humano, mas está totalmente submetido ao poder de Deus. A expressão "no seu pescoço pousa a força" faz referência ao fato que o pescoço é frequentemente um símbolo de vigor e força na poesia hebraica. Aqui, a força do Leviatã é imensa e inigualável, algo que ninguém pode resistir. Por sua vez, a expressão "perante ele", até a tristeza salta de alegria, no hebraico bíblico, sugere uma expressão intensamente poética, DH teranen, sendo que DH, daga, significa tristeza, ansiedade ou medo, e teranen significa cantar de alegria ou dar gritos. A frase, portanto, indica uma resposta emocional intensa à presença esmagadora do Leviatã. A tristeza, saltando de alegria, pode ser entendida como uma figura de linguagem que expressa o contraste dramático e incontrolável do impacto emocional diante de uma força tão avassaladora. Agora, vamos fazer uma análise comparativa entre Almeida Revista e Atualizada e King James Atualizada, para ampliarmos a cadeia de sentido e significado e termos uma melhor compreensão da relação entre tristeza e alegria, face à presença do Leviatã. Na Almeida Revista e Atualizada diz: "No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria." King James Atualizada diz: "No seu pescoço reside a força. O terror vai sempre adiante dos seus passos." Como se pode observar, temos uma diferença profundamente sensível entre as traduções. Na Almeida Revista e Atualizada, traduz DH teranen, como uma imagem poética de um sentimento oposto, ou seja, a tristeza saltando de alegria, talvez para capturar o contraste emocional diante do Leviatã. King James Atualizada, no entanto, interpreta DH, ansiedade ou terror, como o terror, sugerindo que o Leviatã provoca medo constante e que esse sentimento o precede onde quer que vá. A Almeida Revista e Atualizada interpreta essa expressão poeticamente, como um contraste, ou seja, tristeza transformando-se em alegria. A King James Atualizada traduz de forma mais literal, interpretando o DH como terror, que precede o Leviatã. Por fim, podemos resumir nos seguintes termos. A Almeida Revista e Atualizada oferece uma tradução mais poética e interpretativa, destacando o contraste emocional. Em outras palavras, uma inversão psicológica da percepção do medo, onde a tristeza salta de alegria. A King James Atualizada opta por uma tradução mais literal e dramática, enfatizando o impacto do terror provocado pelo Leviatã. Neste caso, podemos dizer que a escolha entre as traduções reflete diferentes estratégias exegéticas, onde a Almeida Revista e Atualizada realça o efeito simbólico e literário. E, por sua vez, a King James Atualizada mantém um tom mais direto e ligado ao contexto do temor provocado pela criatura. Ambas as traduções se alinham com a descrição do Leviatã como uma criatura imponente e aterrorizante, mas a King James Atualizada parece estar mais próxima do sentido literal do texto hebraico. O Leviatã era uma figura mítica comum no Antigo Oriente Médio.
frequentemente associado a divindades do caos ou a forças naturais incontroláveis. No relato bíblico, ele é desmitologizado, sendo apresentado como uma criatura criada e controlada por Deus, subordinada à sua soberania. O discurso sobre o Leviatã não é apenas uma exaltação da criação, mas uma confrontação direta com Jó. Se você não consegue lidar com o Leviatã, como pode questionar o Criador que o controla? Isto nos faz lembrar o questionamento de Deus para o profeta Jeremias. Ora, Jeremias, se te propuseste a correr com os seres humanos e te cansaste, como poderás competir com os cavalos? Se tropeças mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Portanto, somos desafiados a refletir sobre o papel humano diante de forças além do nosso controle, destacando a necessidade de confiar na soberania divina. A frase "na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria" não existe na Bíblia, nestes termos. Em Jó 41:22 diz: "No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria." O verso está falando do Leviatã. Quando alguém diz que, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, ela está fazendo um tipo de confusão de informação, tendo como pano de fundo as informações sobre a alegria do Senhor, possivelmente por suas leituras soltas da Bíblia, como, por exemplo, "a alegria do Senhor é a nossa força", que aparece no versículo 10 do capítulo 8 de Neemias. Juntado este tipo de fragmento de informações com a parte B deste versículo de Jó, muita gente usa uma expressão que não existe na Bíblia. Por assim dizer, o contexto imediato de Jó 41, que enquadra o texto do versículo 22, refere-se à presença esmagadora e aterradora do Leviatã, e não à alegria espiritual na presença de Deus. E teologicamente, embora seja verdade que a presença do Senhor traz alegria, como mostra o Salmo 16, versículo 11, essa interpretação não está conectada ao significado literal de Jó, capítulo 41, versículo 22. Portanto, Jó, capítulo 41, versículo 22, descreve a força incomparável do Leviatã e o impacto emocional diante de sua presença, destacando a soberania divina sobre todas as coisas. A tristeza que salta de alegria é uma expressão poética que ilustra o terror e o assombro causados pela criatura, não uma referência à alegria espiritual que vem de Deus. Esse equívoco teológico reforça a necessidade de ler os textos bíblicos em seus contextos originais, respeitando as camadas históricas, literárias e semânticas. Chegamos ao final de mais uma incrível jornada aqui no Ras Shammah, revelando os mistérios, ouvindo os detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que essa análise tenha enriquecido sua compreensão das Escrituras e inspirado novas reflexões. E não pare por aqui. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais no tema com o título "Reação emocional de inversão diante do Leviatã". Uma análise que você não pode perder. Aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos e deixar o seu comentário sobre o que mais te impactou. E claro, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, mostrando ao algoritmo que o conteúdo é relevante e merece ser recomendado. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e até lá!